Soul Society afinal não é aquela comunidade que se pensava seria o paraíso. O que é que acontece com os deuses da morte quando eles morrem? Mas principalmente um capitão da Golden 13. Olha, a verdade é realmente chocante e você vai se acabar por ficar tão estupefato, tão surpreso, mas tão surpreso mesmo, assim como ficamos nós e o personagem de Bleach, o protagonista de Bleach, Kurosaki Chico. É perturbador essa verdade que nós acabamos de obter e isso ainda não foi animado, é um spoiler. Isso está apenas no one shot na saga do inferno. Vocês vão se surpreender, vamos voltar a ver sem mais enrolações. Saudações vão de acordo ao fuso horário que vocês estão nesse exato momento. Se você é um fã de Bleach, olha, deixa já aqui o like neste vídeo, se inscreva já nesse canal. Olha, é uma bomba isso que nós acabamos por descobrir ao terminarmos o mangá de Bleach. É realmente chocante, é surpreendente. Não saia daí, você vai se surpreender. Todos nós sabemos que a missão do Shinigami é reencaminhar as almas dos seres humanos quando morrem para sua conservação lá na Soul Society, ou Sociedade das Almas, até o processo da sua reencarnação. Mas então, o que é que acontece de fato quando um deus da morte morre? O que nós acabamos por descobrir no mangá de Bleach, mais propriamente sobre o arco do inferno, é chocante, perturbador. Veja essa bomba. Existe uma escala que os nobres utilizam para determinar a quantidade de realço ou nível de poder entre os membros da Golden 13 ou entre os 13 esquadrões da Sociedade das Almas, grupo de elite que combate Hollow, que conserva e protege a vida dos seres humanos. E esta unidade de medida, chamada de Rei, que em português tem a sua equivalência de autoridade espiritual e a que se descreve o porquê que uns recebem o título de capitão, outros de vice-capitão e outros ainda como sendo basicamente membros da corporação ou membros da massa. Segundo essa unidade de medida, os membros médios da Golden 13 precisam uma rei de 20 graus, enquanto que os vice-capitãos estão com um rei de 4 a 5 ou de 5 a 4 graus. Já os capitães da Golden 13 têm um rei ou um nível de autoridade espiritual na ordem dos 3 graus e superior. Ou seja, essa unidade de medida, ele mede o nível de concentração de realço. Nós sabemos que todo Shinigami ele é composto por reis. E esse rei, à medida como ele vai ser utilizado ou manipulado pelo mesmo Shinigami, é que vai determinar o seu nível de concentração. Provavelmente você se lembra que Aizen, que é considerado a persona ou personagem de Bleach com maior ou a maior densidade de realço que existe. Tanto é que na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, Aizen e Sasuke ainda estão presos sobre uma cadeira porque ele foi condenado a 18.000 anos de prisão por conta daquela tragédia que ele causou nos 3 mundos. E mesmo sentado na sua cadeira, Aizen pura e simplesmente estava derrotando seus adversários ou os inimigos que estavam para destruir os 3 mundos, concentrando pura e simplesmente a sua realço, derrotando-os, e chegou mesmo a dizer a alguns membros da Golden 13: por que vocês balançam tão desnecessariamente as vossas espadas se tudo o que vocês têm que fazer é derrotá-los com as vossas realços? Mostrando aqui e sem enrolação, esta abordagem é só para vos mostrar o quanto essa categorização de autoridade espiritual é classificada por essa unidade de medida implementado pelos membros da sociedade nobre da Golden 13. Mas afinal de contas, o que é que toda esta explicação que você está a dar tem a sua aplicabilidade a quando da morte de um capitão? Perceba que um Shinigami, quando morre de uma realço de nível ou de grau 20 a 4, por regra ele regressa à terra da Soul Society. Ou seja,
o reis basicamente se funde a toda a Soul Society, porque a Soul Society é composta por reis. E nós vimos isso quando o Uyu, que é um Quincy, quando ele foi com o Kurosaki Ichigo, quando naquele arco, quando o Rukia foi tirado do céu de Kurosaki Ichigo e foi levado à sua terra de origem, e os Quinchis têm aquela habilidade de manipular o reis. E basicamente o Uyu estava a manipular basicamente toda a sociedade das almas. Então, o Shinigami quando morre, retorna basicamente os degrau 20 até o grau 5, eles retornam à sociedade das almas. Mas aqueles Shinigamis com nível de concentração de Reiatsu no nível 3 ou superior, infelizmente eles não podem retornar à terra da sociedade das almas por causa da sua concentração absurda de Reiatsu. Você não sabia disso? Com certeza você não sabia. Mas agora, o que é que acontece? Quando eles morrem, onde é que essa densidade de Reiatsu é armazenada? Existe um ritual que se chama funeral do ritual da alma, que nós acabamos por bater de frente. Não sei se essa parte do mangá já foi animado na animação de Bleach, mas esse ritual da alma, segundo que durante vários séculos, vários milênios, foi ensinados nas escolas de Shinigamis na Soul Society, é que esse ritual da alma permite que esses capitães, quando morrem, consigam retornar ao solo da sociedade das almas. Mas, meus irmãos, vocês vão ficar chocados. Tudo isso não passa de uma completa mentira. Não é verdade. Não é possível, sobre maneira nenhuma, sobre circunstâncias alguma, um Shinigami com um nível de concentração de Reiatsu de 3 ou superior retornar ao solo da sociedade das almas. Mas o que é que acontece? Na verdade, esse ritual da alma que se realiza quando um capitão ou comandante geral como Yamamoto Geriunsai, quando morreu nessa batalha sangrenta de 1000 anos, esse ritual não serve para salvar os seus companheiros. E aqui é que está a parte bizarra. Por quê? Porque aqueles companheiros que durante vários séculos andaram com essa persona, esse personagem, esse capitão, esse comandante geral, essa palavra de amor, de afeto, aquele espírito de irmandade, infelizmente é quebrado quando este mesmo indivíduo morre, porque esse ritual serve, meus caras, nada mais, nada menos que condenar a alma deste Shinigami para o inferno. É para o inferno que eles são enviados. Infelizmente, todo capitão, todo comandante geral, quando morre em Bleach, é enviado diretamente para o inferno pelos seus próprios companheiros, fruto da sua quantidade de Reiatsu absurda que a sociedade das almas não consegue suportar. Você sabia dessa novidade? Você sabia dessa realidade macabra que Kurosaki Ichigo acabou por receber de Apollo? Apollo foi aquele personagem que batalhou contra Uruyu e batalhou contra Mayuru. Infelizmente, Ichigo ficou sem ação nas pernas, assim como provavelmente você está nesse exato momento e como nós ficamos também. E olha, essa foi só uma apimentada que Titefuku deixou grande. Apollo acabou por dizer que o inferno tem um mecanismo adequado para receber esses personagens com um nível de Reiatsu absurda, conseguir controlar, mas isso demanda um tempo. Nessa batalha sangrenta de 1000 anos, infelizmente a sociedade das almas conseguiu mandar para o inferno num curto espaço de 100 anos, menos de 100 anos, mas de 2 capitães e um comandante geral, Yamamoto Geriunsai, o Nohana e o Kitaki. E o inferno, infelizmente, por esse curto espaço de tempo que a sociedade das almas enviou esses capitães e comandantes geral para o inferno, as portas do inferno, segundo Apollo, se abriram a partir do lado de dentro. O inferno não está conseguindo suportar, conter essa quantidade absurda. Porra, ao Nohana
foi considerada Kenpachi. Ela recebe o título da lâmina assassina. E nós sabemos de quem é Yamamoto Ryunsai. Durante 1000 anos não houve nenhum Shinigami que o superou e o tirou do comando. Infelizmente, eles, condenando seus parceiros para o inferno, acabaram por causar um fenômeno terrível. E a curiosidade é: o que é que vai acontecer se as portas do inferno em Bleach se abrirem na totalidade? Que tipo de personagens nós vamos encontrar que morreram há milhões de anos, cara? Imagina Yamamoto sendo rival de Kurosaki Ichigo. Imagina Unohana sendo rival de Kurosaki Ichigo e muitos outros Kenpachi. 11ª divisão. Imagina, trete a saga do inferno em Bleach. Provavelmente sai esse ano. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. E se você sabia dessa novidade, dessa grande bomba que nós acabamos por jogar para você, nos desculpem o spoiler, mas nós já avisamos alguns minutos atrás. Não esqueça de botar um like neste vídeo. Nos ajudem a bater os 50 subscritores. Tchau, valeu!